Durante fórum em Lisboa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, também falou sobre o IOF. Dino foi questionado sobre afirmar que a questão é simples e que qualquer estudante de direito conseguiria resolver. Não sei o que ele quis dizer com isso. O ministro explicou sua fala, vamos acompanhar. O que eu quis alertar é que esse se tornou um tema complexo, não, portanto, em razão de fatores jurídicos, mas sim exatamente por conta do ambiente geral em que há essa hiperjudicialização causada pelas dificuldades inerentes à política. A falência do presidencialismo de coalizão nos últimos anos, quem sabe uma década, fez com que crescentemente esses conflitos políticos sejam levados ao Supremo e aquilo que juridicamente de fato é muito simples acaba se tornando um grande problema para o Supremo resolver. Dino ainda falou sobre conciliação desse tema no Supremo. Vamos acompanhar. Se o Supremo, sob a condição do ministro Alexandre e do ministro-presidente Barroso, optar por fazer audiências de conciliação, muito seguramente é preciso, para além desse processo concreto, discutir a forma com que a cláusula de responsabilidade fiscal contida na Constituição vai ser de fato observada. E eu só imagino que isso possa ocorrer com a colaboração de todos. Às vezes há uma ideia de muito unilateralismo. Determinado setor social tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. Isso conduz a impasses. Então eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga de algum modo encaminhar algo que seja justo socialmente. Muito bem. Davi Andrade, alguns pontos para a gente explorar aqui. Número 1, o ministro fala que é uma questão fácil de ser resolvida juridicamente, que o julgamento é político. Hoje no Brasil, que julgamento que não é político? Exato. Que julgamento que é jurídico aqui no Brasil? Exato. Segundo ponto, será que é tão fácil assim juridicamente? O IOF é um imposto meramente regulatório, ele é extrafiscal, tanto que ele não está submetido à anterioridade, nem à anualidade, nem à noventena. Então, quando o ministro da Fazenda diz que usou o IOF com finalidade arrecadatória, ele está desvirtuando a sua finalidade. Então, não é que é tão simples assim que o governo pode aumentar. E terceiro, se existe a responsabilidade imposta pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e o governo quer alcançar essa responsabilidade aumentando o IOF, ele tem que aumentar cortando despesas e não aumentando. Como você vê esta fala do ministro Flávio Dino e de que maneira é possível que o governo atinja a meta da responsabilidade fiscal sendo responsável e gastos e não aumentando tributos? Capês, eu fico um pouco assombrado com esse tipo de manifestação vindo do ministro Supremo, com todo o respeito que todos os ministros merecem. Eu não consigo enxergar, e isso já vem de um tempo, né? Essa intromissão do Supremo em políticas públicas, né? Como você disse, qualquer julgamento, qualquer coisa, qualquer tema, é possível que o Supremo julgue. Então, nada é afastado do controle do Supremo Tribunal Federal, absolutamente nada. O próprio presidente Lula agora diz que governa com decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho formação jurídica há 38 anos. Eu nunca vi, na história da minha vida profissional, o Supremo se tomar como conciliador de dois poderes. Como é que isso é possível acontecer, Capês? Essa é a minha pergunta. Se fala de uma forma tão natural, não, o Supremo vai costurar aqui uma solução entre executivo e legislativo. Supremo julga constitucionalidade ou não das normas que são submetidas a seu exame. Ponto. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, dado pela Constituição da República. O Supremo não é juizado especial de conciliação de coisa nenhuma. O Supremo não é órgão de política pública. O Supremo não pode se imiscuir em decisões de políticas públicas, como tem feito aos borbotões nos últimos anos. Isso não é papel do Supremo. E quando o Supremo assume isso, ele faz diminuir a sua competência. O que é nuclear do Supremo Tribunal Federal está abandonado. O Supremo, como protetor da Carta Constitucional, de normas que violam ou não a Constituição, esse papel está abandonado. Então, o Supremo cuida de polícia avançando em favelas, operações policiais, todo tipo de decisão, Capês. Assim, eu não consigo enxergar a que ponto a gente pode
construir, de fato, um Estado democrático de direito, tão propalado Estado democrático de direito, todo mundo fala disso, com o Supremo que cuida de política pública e que vai conciliar interesses. Ora, se essa questão foi submetida ao Supremo, de uma forma ou de outra, o Supremo vai dizer, não, é constitucional ou inconstitucional. Pronto, acabou. Ele não tem que amarrar, costurar interesses políticos, é a judicialização da política e a politização da justiça, né? Isso que tem transformado a nossa vida num inferno. Está errado. Isso está errado, gente. Eu acho que ninguém pode concordar com esse tipo de coisa, embora esse tenha sido o novo normal, né, Capês? Esse é o novo normal. Estão vivendo isso aí o tempo inteiro. É isso aí. Henrique Kriegner. Eu concordo com tudo aquilo que o professor trouxe aqui. Acho que a gente está vivendo primeiro, né? Não existe julgamento, especialmente nesse âmbito federal, envolvendo todas essas questões, que não seja de ordem política. E a gente tem aí um cenário bastante bagunçado. O que a gente gostaria, e eu quero dizer cidadão, é que o STF julgasse não se é fácil, se é difícil, não é isso que entra na análise, não é desmerecendo também, dizendo um aluno de direito consegue resolver isso, talvez até humilhando um pouco aí a figura do Congresso Nacional e da própria Presidência da República. Não é esse tipo de postura, não é esse tipo de abordagem também. O que se precisa ter ali é um respeito sobre aquilo que está escrito. E isso desde o início, quando nós falamos sobre IOF, nós estamos falando de um imposto regulatório, não é um imposto de ordem, natureza arrecadatória, ou seja, a própria alteração disso tudo já mostra também uma confusão, não só de propósitos aí da natureza do imposto, mas também dessa ânsia, né, dessa necessidade. Olha, chegou a hora, precisamos arrecadar mais, vamos arrecadar mais, e aqueles que eram para fazer uma função regulatória, transiciona para arrecadatória e leva lá para cima as alíquotas. Essa é a vergonha que a gente está vivendo, Capês. E a expectativa é que, se chegar ao STF, de fato, como tem sido aventado aí pelo governo federal, que isso venha a ser resolvido de uma vez por todas, mas seguindo a Constituição brasileira. Pois é, Mônica Rosenberg, o ministro Flávio Dino disse que é uma questão juridicamente fácil que qualquer estudante de direito saberia resolver. No entanto, grandes tributaristas têm divergido a respeito do tema. Grandes especialistas nesta matéria. Por exemplo, muitos deles sustentam que o governo, ao baixar o decreto elevando o IOF com fins arrecadatórios, este que não é um imposto de arrecadação, não demonstrou nenhuma relação entre a necessidade de aumento da alíquota do IOF e a correção das distorções do mercado de câmbio, do mercado de crédito, de ajustes na política monetária. Houve um verdadeiro desvio de finalidade. E, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qualquer prerrogativa depende da demonstração da finalidade legítima do ato. Se há um desvio na finalidade do ato, a Constituição pode censurar com a inconstitucionalidade. Então não é que é uma questão tranquila, que o Congresso Nacional errou. Tem base sólida jurídica para derrubar o aumento do IOF e o Congresso Nacional tem ali a possibilidade do decreto legislativo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ouvir a sua opinião e do Guilherme Mendes para ver quem concorda e quem discorda desse posicionamento. Você acha que é uma questão que qualquer estudante de direito pode resolver? Você acha divergente? Você acha que deve aumentar ou não deve aumentar? Qual a sua posição, Mônica Rosenberg? Capês, vamos começar do começo. A fala de Flávio Dino foi infeliz, foi uma fala péssima. Dizer que algo que está submetido à nossa Suprema Corte poderia ser resolvido por qualquer estudante de direito, realmente reduz uma questão que é muito importante. Mas eu vou discordar dos meus dois colegas que falaram antes de mim, porque, pessoal, o Supremo Tribunal Federal existe para interpretar a Constituição e resolver os conflitos entre os outros dois poderes. É óbvio que é o Supremo que tem que fazer isso, senão quem vai fazer? Um poder moderador? Quem resolve quando o governo apresenta uma proposta e o Congresso diz, não, nós somos contra. É claramente o Supremo Tribunal e nós temos que parar de dizer que ir ao Supremo, recorrer ao Supremo, que existe para isso, para fazer esse sistema de freios e contrapesos. O Supremo
está hiperjudicializando, é decidir no tapetão. Tapetão é quando o futebol leva para uma corte. Quando os poderes decidem na corte, é o certo. Errado seria fazer uma partida de futebol entre o executivo e o legislativo para decidir o que vai acontecer. Está certo de ir para o Supremo, vai ser discutido lá. Você trouxe, Capês, uma posição, uma das doutrinas, uma das posições de doutrina. Existe outras. Eu já vi gente dizendo, para você que está assistindo que não sabe o que é a diferença entre regulatório e arrecadatório, regulatório é, por exemplo, você não quer que tenha muita importação, sobe a tarifa, sobe o imposto de importação, reduz a importação. É imposto que é usado para mudar o comportamento da sociedade. E o IOF é um imposto regulatório, porque ele muda o comportamento. Quando você taxa operações financeiras, elas tendem a mudar, as pessoas mudam seu comportamento. Continua sendo um imposto regulatório. Se vai arrecadar com isso porque a gente está usando muito em operação financeira, pode até ser, mas é uma discussão técnica que tem que acontecer no Supremo. Se vai ser por julgamento, se vai ser por audiência pública de discussão, como nós vimos em relação às emendas, se vai ser audiência de conciliação, quem tem que decidir são os ministros. E aí a gente pode até questionar, tem ministro exagerando, tem ministro abusando do seu poder, tem ministro se excedendo? Se tiver, quem tem que atuar nisso é o Senado, que tem o poder constitucional para isso. E aí, gente, vamos votar melhor nos nossos senadores para que eles não tenham rabo preso e não fiquem sujeitos à pressão de ministros que têm medo do papel do Senado, que é de controlá-los. Agora, dizer que ir para o Supremo é tapetão e é errado, não. Nós precisamos de um Supremo forte, porque sem isso não tem democracia. Mas, ô Guilherme Mendes, eu até concordo em tese com a Mônica Rosenberg, mas se a gente for analisar, se você pegar o número de ações propostas no Supremo Tribunal Federal de 2018 a 2024 por PDT, PSB, Republicanos, PT, PSOL, Partido Verde, somam em 6 anos mais de 600 ações no Supremo Tribunal Federal. Qualquer um pode recorrer ao Poder Judiciário na defesa dos seus direitos? Claro que pode, está na Constituição. Mas quando estes partidos, que não conseguem o número de votos suficientes para obter a maioria no Congresso Nacional, perdem a discussão política, perdem porque não tem maioria, e aí batem na porta do Supremo Tribunal Federal para reclamar porque perderam, e aí o Supremo, com base em princípios muito vagos, muito genéricos, fala que viola o princípio da dignidade humana, da economicidade, por aí afora, e acaba impondo a sua vontade. Isto não é antidemocrático? Para que servem 513 deputados federais e 81 senadores que custam 11 bilhões de reais por ano, se o que eles decidem é revisto por uma maioria inconformada que vai ao Supremo, e o Supremo, com 11 ministros não eleitos, diz o que deve ser feito. Isso é democrático? Sem dúvida que é democrático, Capês, porque antes do objetivo tem a forma, e a forma na vida e no processo e no direito é essencial. Você colocou aqui diferentes teses a respeito da natureza arrecadatória ou regulatória do IOF, e você colocou, alguns juristas dizem que a motivação para o aumento do IOF não foi observado, ou seja, o governo está querendo arrecadar ao invés de regular, foi isso que você disse. E aí apontou um suposto desvio de finalidade de um ato administrativo, qual seja o aumento do tributo. Se isso aconteceu, o ato administrativo deve ser o quê? Anulado. E quem anula ato administrativo? O Poder Judiciário. Então, ao invés do parlamento cometer uma ilegalidade, usurpar da sua função e baixar um decreto para revogar o decreto, se ele tivesse ido ao Supremo e demonstrado com argumentos fortes que o aumento do IOF não atendia ao desvio de não atendia à finalidade do imposto, qual seja o efeito regulatório, talvez o próprio Supremo tornasse o decreto de aumento nulo. Porque não basta querer fazer o que se quer, tem que se fazer o que se quer da forma correta. E o ministro Dino, ele disse muito bem, você citou aqui 2018 e elencou essa série de ações de um número pequeno de partidos. Quando ele diz o declínio e a falência do presidencialismo de coalizão, notadamente nos últimos 10 anos, você falou 18, ele está falando exatamente o que você falou, Capês. Ou seja, o presidencialismo de coalizão se desgastou e o que resta
hoje para diálogo entre o Executivo e o Legislativo é, por vezes, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, eu refuto frontalmente essa ideia de que as decisões do Supremo não são técnicas. Evocar princípios não é fugir da tecnicidade. De fato, há casos em que você tem que evocar princípios, e aqui nós estamos falando de um caso clássico. Quando você fala da natureza de um tributo, primeiro, todo tributo é arrecadatório, por definição, porque ele gera arrecadação. O dinheiro tem que ir para algum lugar. Agora, a questão é, ele é arrecadatório e regulatório, como é o caso do EF, ou ele é apenas arrecadatório? Isso são discussões principiológicas. Nós estamos falando de princípios aqui e não há problema algum em o Supremo Tribunal Federal se recorrer aos princípios para resolver os impasses. E aí eu termino a minha fala feliz em ouvir o que a Mônica falou e também negando aqui o que o Davi colocou. Que bom que todas as questões estão submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Se você tem um problema trabalhista, uma batida de carro, um problema criminal, se você acha que o seu direito constitucional não está sendo respeitado, que bom que você tem o Supremo Tribunal Federal para corrigir isso. E eu, Capês agora, como promotor antes e agora como advogado, tenho certeza que iria às últimas consequências nos recursos na defesa dos seus clientes se o seu direito não fosse respeitado. É assim que os operadores de direito agem, recorrendo à Suprema Corte toda vez que acharem necessário. Que bom que a gente vive nesse país, que o Supremo Tribunal pode analisar desde a ação trabalhista da empregada doméstica até a regulação do IOF. Dizer que nós não temos um tribunal constitucional. Mas nós não temos, aí o problema. Mas Davi, aí o problema não é do Supremo. Mas é claro que o problema é da Constituição. Não é problema. Vamos mudar a Constituição. Guilherme. Então o Congresso faça uma reforma constitucional, tire uma série de temas. Não existe essa competência. Eu concordo com você. Calma. O Guilherme colocou o ponto de vista dele e eu digo, Davi, eu concordo em parte com você, Guilherme. O que eu questiono, Davi, é o uso excessivo de princípios constitucionais para resolver questões do dia a dia. Porque eu posso dizer que uma decisão violou o princípio da razoabilidade. É um princípio constitucional? É. Está, inclusive, expresso na Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 111. Princípio da razoabilidade. Quer dizer, essa decisão não foi razoável, então ela viola o princípio da razoabilidade. Essa decisão não foi proporcional, viola o princípio da proporcionalidade. Você dizer que quem tem 120 cigarros de maconha no bolso é traficante, viola o princípio da dignidade humana. Exato. Então, com os princípios, esse que eu queria que você abordasse, você é quase 40 anos de formado, um grande advogado, muito experiente, como é que o grau de insegurança jurídica a que o país está sujeito quando juízes que não têm mandato popular, porque não foram eleitos, a pretexto de aplicar a lei ou a Constituição, usam de princípios muito vagos, imprecisos, abrangentes, para impor a sua vontade. E aí, então, você fala, você tem 531 deputados federais e 81 senadores, se a gente for aplicar a Constituição, está escrito o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Quem tem legitimidade para tomar decisões políticas, escolhas, é quem foi eleito. Claro. Quem não foi eleito toma decisões técnicas. Claro. Talvez aí que eu tenha minha discordância com o Guilherme Mendes, ou Davi. Sim. Capês, e Guilherme e Mônica, com todo o respeito que vocês merecem, as opiniões são sensacionais, mesmo muito firmes. Mas eu não consigo entender uma Suprema Corte que julga essa quantidade de processos sobre todos os temas, como o Capês disse aqui. A Suprema Corte brasileira, gente, julga tudo. E eu não consigo compreender uma instituição que pode atuar fora do quadrante da Constituição. A Constituição define qual a competência do Supremo. O presidencialismo de coalizão faleceu no Brasil. Faliu. E daí? E daí se faliu? Não é o Supremo Tribunal Federal que tem que ser o árbitro dessas relações. Se faliu, Congresso e Executivo vão ter que costurar outra solução. A sociedade vai ter que criar uma outra solução. Chama-se outra Constituição. Vamos fazer uma nova Constituinte. Mas não é o Supremo Tribunal Federal, gente. Não se autoriza o Supremo Tribunal Federal a entrar e legislar. Como o Capês disse, tem várias avenidas de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Os partidos minoritários estão acessando o Supremo o tempo inteiro. E é exatamente isso que o Capês disse. Por conta desses princípios ambíguos que estão aí, o Supremo julga tudo. Está errado isso, gente. Não é dado ao Supremo discutir isso.
Vimos aí recentemente o caso do Marco Civil da internet. O que fez o Supremo? O que fez o Supremo? Legislou, gente. O Supremo alterou o artigo 19 do Marco Civil da internet. Queiram ou não, concordem ou não com o que o Supremo disse. Se está certo ou está errado, não interessa. O Supremo legislou, alterou a lei. O Supremo não pode fazer isso. Essa que é a questão fundamental. Não é bom, aliás, é péssimo ter uma corte que julga tudo. A Suprema Corte Americana julga 100 processos no ano, pinçados a dedo. Temas absolutamente ligados à Constituição americana. Aqui se julga tudo. Está errado. Isso não é possível. Não é uma corte constitucional que nós temos mais. Isso não é bom para ninguém. Não é protetivo. A Mônica quer dar uma parte não, aqui, Davi. Contrário. A Mônica quer te apartear. Pois não. É que são duas questões. A primeira é que a Constituição americana é muito diferente da nossa, muito mais enxuta. O sistema judiciário americano é diferente porque ele é jurisprudencial, então você realmente não precisa de uma corte para analisar uma lei, porque a lei não foi feita por um outro poder. A lei, ela praticamente nasce dentro da própria justiça. E a terceira coisa, que é a mais importante, é que então a gente acabar com o foro privilegiado, porque aí sim nós temos lá um Supremo que grande parte do seu tempo está julgando coisas que não deveria estar julgando e talvez ele pudesse ser mais lúcido no seu papel de interpretar a Constituição. Eu sou absolutamente contra o foro privilegiado, tem que acabar.